Grande momento para o Bitcoin. O número de holders com mais de 100 Bitcoins acabou de atingir uma nova máxima histórica. São quase 20 mil carteiras, provavelmente algumas pertencem às mesmas pessoas e instituições. Post aqui do Gabriel Della no Instagram, ele diz que arrisca dizer que existem menos de 10 mil pessoas com mais de 100 bitcoins. Aqui o número de carteiras. É muito interessante o que está acontecendo, realmente um grande momento, porque temos não uma máxima histórica de preço, mas uma máxima histórica em holders com grandes quantidades de bitcoin, de baleias de bitcoin. Isso é interessante porque geralmente nesses momentos de correção, nesses momentos de bear market, que o smart money costuma entrar e fazer posições. E é exatamente o que a gente está vendo nesse gráfico aqui, que é um excelente gráfico, muito interessante realmente. E eu queria falar também sobre este outro post do Vinícius Bazan, sobre vários indicadores, no caso, 5 melhores e mais fáceis indicadores, né, para analisarmos o preço do Bitcoin. Esse post aqui é muito interessante, vou falar com vocês sobre ele em seguida. Mas antes vamos dar uma olhada no preço do Bitcoin, que está em 66 mil dólares no momento em que eu estou gravando esse vídeo, né? Estamos em um momento de bear market em reais, 340 mil reais. E antes de começar aqui o próximo post, eu gostaria de lembrar que se você está querendo aproveitar a promoção no Bitcoin, aproveitar essa queda recente, você pode utilizar a BIPA, que é parceira do canal e é uma exchange onde você pode comprar e vender Bitcoin com taxa zero para compras recorrentes, cashback de até 1% em Bitcoin nas compras do cartão. Então você vai gastando aí no cartão, como você já faz normalmente, e vai ganhando cashback em Bitcoin, que é melhor que cashback em reais. Então, é bem interessante, é uma interface muito simples. Se você tiver interesse, está aqui na descrição um link com o meu cupom, o cupom Satoshi21, onde você ganha recompensas conforme você vai utilizando, né? Conforme consta aqui na tela. E essas recompensas podem chegar até 3 mil reais e vão aumentando aí conforme você vai utilizando. Então, enfim, se você está pensando em comprar Bitcoin, considere dar uma olhada na BIPA, link na descrição. E agora vamos dar uma olhada finalmente nos indicadores que o Vinícius Bazan menciona aqui. Eu gosto muito de acompanhar alguns indicadores e o primeiro é o famoso Fear and Greed Index, indicador de medo e ganância, que é um gráfico que mede aí o sentimento do mercado. Realmente é um dos indicadores mais interessantes e bem fáceis de olhar. Geralmente, quando a gente tem medo extremo e pânico, temos fundos locais. E é justamente o que está acontecendo agora, quando as baleias estão fazendo suas posições no Bitcoin. E quando a gente tem ganância extrema, geralmente a gente tem topos locais, né? É o que acontece aqui na zona de venda e quando o Fear and Greed Index cai, temos aqui a zona de compra. O mercado às vezes exagera, mas tende a retornar à média, né? E, claro, o disclaimer clássico do canal é que isso não é uma dica de investimentos. Então, é importante lembrar que você não deve basear todas as suas decisões com base em apenas alguns indicadores, né? É necessário ter uma visão do todo e da sua situação atual. Inclusive, se você está querendo saber mais sobre isso, eu tenho uma mentoria exclusiva aqui, individual, então vou deixar o link na descrição. Se você tiver interesse, você entra em direto em contato pelo WhatsApp comigo, certo? E nós falamos sobre indicadores, como colocar o Bitcoin no seu portfólio de uma maneira que faça sentido para a sua realidade. Bom, feito esse disclaimer, vamos dar uma olhada aqui no segundo indicador, o RSI, o Índice de Força Relativa. E esse índice indica a profundidade do movimento de preço. Ou seja, RSI abaixo de 30, o Bitcoin está em sobrevenda. Embora ainda possa cair mais, é uma reversão, né? A reversão acaba sendo mais provável. E o RSI acima de 70 é uma região de sobrecompra. Em algum momento, a força deve começar a reduzir. É o que a gente observa aqui nesse gráfico, né? Pontos em vermelho são regiões geralmente de sobrecompra. Então, RSI acima de 30, e quando o RSI está abaixo de 30, geralmente o Bitcoin está em sobrevenda, o que é
o momento atual. Então, olhando os dois indicadores que vimos até agora, Fear and Greed Index e também o RSI, o preço do Bitcoin está em uma região bastante interessante. Não à toa, grandes players, os smart money baleias, estão entrando agora, né? Falando agora sobre o Mayer Multiple, talvez o que eu acho mais interessante pela facilidade aí de acompanhar, enfim, todos são muito práticos e interessantes, mas Mayer Multiple, então, temos uma comparação do preço com o preço histórico de médio prazo, ou seja, uma média móvel aí de 200 dias. O preço próximo ou abaixo da média, historicamente, está descontado, né? Ou seja, próximo ou abaixo de 1. E o preço muito acima de 1, muito esticado e caro, né? Aqui estamos com o Mayer Multiple abaixo de 1, né? Aqui nessa linha verde vocês conseguem observar esse marco, né? E em todos esses pontos onde o Mayer Multiple caiu aí abaixo de 1, foram momentos interessantes para compras. Aqui, por exemplo, na região... Deixa eu ver, isso aqui é 2018, né? Na região dos $3.000 e assim por diante. Então, é um indicador muito interessante. Geralmente, quando ele passa de 1,5, ele começa a ficar esticado e quando ele cai abaixo de 1, começa a ficar barato o Bitcoin, né? É interessante realmente, eu gosto bastante desse indicador. Lembrando que a volatilidade desse indicador vem caindo. Então, é importante levar isso em consideração. Antigamente, o Mayer Multiple passava de 2, passava de 2,5, 3. Hoje em dia, isso não acontece com tanta frequência, pelo menos até agora, né? É claro, a gente pode ter uma mudança nesse padrão, mas o padrão que vem se repetindo até agora é esse. Então, uma queda de volatilidade no Mayer Multiple. Agora, falando sobre o quarto indicador, o Supply and Profit Loss, o indicador de lucro ou prejuízo, basicamente mostra a proporção de bitcoins em lucro e em prejuízo com base no preço atual de mercado. A linha azul tocando a linha laranja, né, quase 100% no lucro, logo estamos perto de topos, né, o que vocês estão vendo nesses círculos em vermelho. Geralmente, quando o indicador toca aí, né, essa linha superior, esse limite superior, é sinal de que o preço aparentemente está muito esticado. E quando a linha azul cruza com a linha rosa, aqui, como vocês podem ver nos momentos em verde, significa que é um momento de pressão no preço. Mais gente no prejuízo do que no lucro e provável reversão em breve. Isso aconteceu em vários fundos do Bitcoin. Então é muito interessante como, pelo menos até agora, todos esses indicadores têm sido muito confiáveis para identificar se o preço do Bitcoin estava muito esticado ou muito baixo. E é realmente importante observar isso, principalmente se você é novo no Bitcoin, se você é um novato aí no Bitcoin, porque você não cai na armadilha de comprar na alta e vender na baixa. Então é realmente muito interessante, mais um indicador interessante aqui para vocês observarem. E o último, que eu falei alguns vídeos aqui no canal, que é o custo de mineração, que mostra quão rentável ou pressionada está a atividade de mineração do Bitcoin. Quando o preço está próximo do custo de mineração, o Bitcoin geralmente está muito barato. Historicamente, significa um fundo de preço, que é basicamente o cenário onde estamos agora. E quando o preço está muito acima do custo, mineradores estão lucrando alto, então há uma possível pressão vendedora. Então, um outro indicador aqui, que é o custo de mineração, que costuma ser muito confiável. Então, atenção, nunca olhe um indicador de forma isolada, não é uma fórmula mágica. O ideal é olhar para todos os indicadores juntos e observar padrões que coincidem. Assim você tem mais convicção para tomar qualquer decisão, né? E aqui ele faz o jabá dele, bem interessante o post aqui. E, novamente, se você quer ficar por dentro aí de indicadores, gráficos, notícias, informações sobre Bitcoin e mercado financeiro, eu deixo o link do grupo de WhatsApp do canal aqui na descrição também. Então por hoje é isso, eu acho que em resumo o preço do Bitcoin está em um patamar muito interessante. Não à toa grandes baleias estão entrando. Quando olhamos indicadores, todos os indicadores estão mostrando um momento muito bom para o Bitcoin, muito bom para quem quer acumular, no caso, né? E já registramos aqui um pouco mais de 40% de queda em dólar, o que é uma queda bem menor do que a queda dos últimos ciclos. Então não podemos cravar que não irá cair mais.
Inclusive, existe uma grande possibilidade de corrigir ainda mais, porque historicamente temos correções de 80% a 70% em dólar. Mas o fato é que o preço do Bitcoin já caiu bastante, e se você gostava de Bitcoin a 120 mil dólares, provavelmente você vai gostar do Bitcoin a 60 mil dólares. Se você gostou do vídeo, já deixa o like e principalmente considere fazer parte da área de membros para apoiar financeiramente o canal e ter acesso a todo o conteúdo exclusivo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, vejo vocês em breve, até mais.